Os árabes e o Islã. A Arábia, antes de Maomé, era dividida em duas: a Arábia de Cética, deserto, e a Feliz, o litoral. Os beduínos, povos nômades que viviam no deserto, tiravam sustento através do oásis. Deles era possível o cultivo do trigo e frutas cítricas, como as tâmaras. E havia muita disputa pelo oásis. Eram chamadas de razias. E também a prática do botim, que era o saque dos bens dos vencidos. Os beduínos eram politeístas, acreditavam em vários deuses e eram idólatras. Animistas, a crença na força oculta da natureza, chamadas de jins. Fetichistas, acreditavam nos amuletos. Os coraixitas, que moravam na parte litorânea, que era muito fértil, desenvolviam uma economia agrícola e mercantil. Com isso surgiram cidades como Meca e Yatreb. A cidade de Meca havia algo que os árabes veneravam: a Kaaba, que é uma pedra negra, um meteorito, que caiu do céu e fizeram uma estrutura em forma de cubo, adornando com uma tenda preta. E dentro tinha em torno de 360 ídolos, pois na época eles eram praticantes do politeísmo. Yatreb é uma cidade portuária e também lucravam muito com o comércio e com a terra fértil. Por isso era chamada de Iêmen, que significa Arábia Feliz. Nas peregrinações árabes, seguindo a tradição do Ramadã, fizeram jejum para se purificar e queimar os pecados e poder entrar na Kaaba. E é também um mês que enfrentavam a escassez de alimentos. Eles se dirigiam ao Vale da Mina, apedrejavam o demônio. Segundo a lenda, foi neste local que Ismael, ao ser tentado pelo demônio, expulsou-o com pedradas. Subiram ao monte Arafat, local onde a meditação passava a noite. Bebiam a água sagrada do poço Zezém e finalmente beijavam a pedra negra, dando 7 voltas ao redor da Kaaba. Maomé, ou Mohammed, nasceu por volta do ano 570 d.C., na cidade de Meca, de origem dos Quraixitas, da linhagem mais humilde, os Hashemitas. Ficou órfão aos 9 anos e foi criado por seu avô, que viveu no deserto. Aos 12 anos de idade, Maomé desenvolveu uma inteligência que surpreendia a todos, tal como Jesus na mesma idade. E aos 16 anos aprendeu os costumes dos beduínos, com seu tio Abu Taleb, que era caravaneiro, e teve grande importância em sua vida. Começou a atuar nas caravanas que exigiam habilidades militares para combater assaltantes, e Maomé se destacou nesse quesito. Faziam grandes viagens e com isso Maomé teve o contato com outras religiões, como o judaísmo e cristianismo, que são monoteístas, observando que nelas havia apenas um Deus. Aos 22 anos, conheceu uma viúva rica chamada Khadijah, que já tinha 40 anos, e se casaram e tiveram 6 filhos, sendo 2 homens, Qasim e Abdallah, que morreram ainda crianças, e 4 filhas, Zainab, Rugaiá, Qatum e Fátima. Com 40 anos após a morte de sua esposa, Maomé dá base ao islamismo, quando começa a ter comportamentos estranhos. Tinha alguns sotaques, por isso começou a ir a um Monte Hira para meditar sobre isso. E neste mesmo ano, Maomé teve a visão do arcanjo Gabriel de uma religião que iria unir o povo árabe, que veio se tornando um sincretismo religioso. Maomé deu ouvidos à mensagem do anjo, e após sua morte, esses versos foram reunidos e integrados no Alcorão. Com a difusão da crença, os Quraixitas, sua própria tribo, começaram a perseguir Maomé. Eles não queriam acreditar nisso, pois acabaria com sua crença, acabando também com os 360 ídolos que mantinham seu comércio e vida. Na visão do paraíso dessa nova religião estava água gelada caída das nuvens, alimentos fartos, 32 virgens e a visão de Deus. Com isso, teria um grande êxtase. Assim, Maomé conseguiu atrair muitos beduínos fiéis à sua religião. No ano de 622, disse que iria fazer um milagre. O mesmo iria quebrar a lua, e houve um eclipse lunar. Com isso, todos viram que ele tinha poder. Só que Maomé tinha um escravo grego, estudioso chamado Sait, que estudava esses fenômenos e sabia que isso iria acontecer nessa data. Égira foi a fuga de Maomé para a cidade de Yatreb, que marca o início do calendário islâmico. Yatreb mudou até de nome. Por causa dele virou Medinat, atualmente Medina. Nessa cidade, Maomé tornou-se chefe da primeira comunidade muçulmana. Na cidade de Nabi,
Maomé tentou converter os judeus, mas não conseguiu e passou a ser perseguido. Após alguns anos de batalha entre Meca e Medina, Maomé conseguiu a vitória: destruir os 360 ídolos, que unificou praticamente toda a Arábia em uma nova religião, o islamismo. Maomé, antes de morrer, teria reunido seus seguidores para um último sermão. A morte dele foi por volta do ano 632. Ele dirigiu-se até a primeira mesquita de Cuba e subiu direto para o céu. Com a morte dele, iniciou uma crise no islamismo, surgindo duas frentes, os sunitas e os xiitas. Ali, genro de Musaad reivindicava a sucessão por ser casado com Fátima, a única filha viva do profeta, e ter 2 netos com descendentes diretos. Contudo, a maioria não concordava ao perceber que Ali era muito inexperiente para ocupar tamanha posição. Foi então que Abu Bakr, amigo do profeta, acabou sendo escolhido como sucessor pela maioria. Os partidários de Ali, conhecidos como Shat Ali, prosseguiram lutando, e conhecidos mais tarde como xiitas. Do outro lado, os sunitas, assim designados também, aderiram à Sunna, livro bibliográfico de Muhammad. A grande maioria dos muçulmanos é sunita. Estima-se que entre 85% e 90% são 1,2 bilhões de membros da sua nova vertente, que coexistiam há séculos e compartilharam muitas práticas e crenças fundamentais. Porém, entram em conflito frente a interesses próprios. Jihad significa esforço. Muitos acham que Guerra Santa, nome dado pelos europeus, mas é um esforço que muçulmanos fazem pela sua crença. Os muçulmanos já haviam conquistado a Península Ibérica e conseguiram chegar até a França, quando foram derrotados na Batalha de Poitiers por Carlos Martel, que conseguiu barrar a expansão muçulmana, salvando a Europa do islamismo. Os muçulmanos fizeram muita contribuição para o Ocidente, fazendo uma conexão entre Ocidente e Oriente através do comércio. Por causa desses grandes centros comerciais, havia uma grande troca cultural entre o mundo oriental e mediterrâneo. Por serem comerciantes viajantes, desenvolveram técnicas matemáticas, algarismos indo-arábicos e de astronomia para que se localizassem. E nos trouxe a bússola e a pólvora, inventada pelos chineses, mas produzida pelos árabes. Os muçulmanos construíram mesquitas e com seu estilo arquitetônico tradicional por todo o território conquistado. Trouxeram consigo o ácido sulfúrico, o álcool. Os representaram literalmente com as 1001 noites, além de Platão e Aristóteles, que foram trazidos por eles e depois traduzidos. A religião islâmica, sem dúvidas, foi o maior triunfo do povo árabe no mundo até hoje, com seus mais de 1 bilhão de adeptos espalhados pelo globo terrestre. É importante entender que nem todos os árabes são muçulmanos, e nem todos os muçulmanos são árabes. Enquanto a maioria dos árabes é muçulmana, há muitos árabes não muçulmanos. Além disso, há significativamente mais muçulmanos não árabes em áreas como Indonésia e Malásia do que muçulmanos nos árabes. Temos também a Índia, com 170 milhões deles. Nós devemos ter cuidado de não estereotipar as pessoas. No entanto, dito isso, falando em sentido geral, árabes e muçulmanos têm desgosto e desconfiança dos judeus e vice-versa. Se há uma explicação bíblica explícita para esta animosidade, ela remonta aos tempos de Abraão. Os judeus são descendentes de Isaac, filho de Abraão. Os árabes são descendentes de Ismael, também filho de Abraão, sendo Ismael filho de uma mulher escrava. Em Gênesis 16, 1-6, Isaac sendo o filho prometido, que herdaria as promessas feitas a Abraão. Gênesis 21, 1-3. Obviamente, haveria alguma animosidade entre os dois filhos, como resultado das provocações de Ismael contra Isaac. Gênesis 21:9, Sara disse a Abraão mandar embora Agar e Ismael. Gênesis 21:11-21. Isso causou no coração de Ismael ainda mais contenda contra Isaac. Um anjo até profetizou a Agar que Ismael viveria em hostilidade contra todos os seus irmãos. Gênesis 16:11-12. Devido às atitudes malignas de judeus contra os outros povos, a religião islã, a qual a maioria dos árabes é aderente, tornou esta hostilidade mais profunda. O Alcorão contém instruções acerca da forma contraditória para os muçulmanos em relação aos judeus. Em certo ponto,
Ele institui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos, sob controle. Mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus que se recusarem a se converter ao Islã. O Alcorão também introduz um conflito sobre qual o filho de Abraão era realmente filho da promessa. As escrituras hebraicas dizem que era Isaac. O Alcorão diz que era Ismael. O Alcorão ensina que foi Ismael quem Abraão quase sacrificou ao Senhor, não Isaac. Em contradição a Gênesis capítulo 22. Este debate sobre quem era o filho da promessa contribui para a hostilidade de hoje em dia, além da maldade judaica. O que é importante é que árabes e muçulmanos são inimigos dos mesmos inimigos do mundo, e como os demais, são um povo de paz. Ou seja, o Islã é aliado do cristianismo, e não inimigos como a mídia judaica diz, para nos envenenar contra eles. Enquanto isso, para os judeus, casamentos com os gentios é oficialmente proibido em Israel, e moralmente proibido para os judeus em qualquer lugar do mundo. Basta ler o Talmud para ver que gentios são considerados nojentos e inferiores. 1 milhão de árabes não valem uma unha judaica. Rabi Yaakov Perim, 28 de fevereiro de 1994. Os verdadeiros terroristas do mundo não são os muçulmanos. Estes têm sido grandes sofredores. Nossos irmãos nessa jornada de escravidão criada pelo povo de Israel serão nossos aliados rumo à liberdade. São gentios como nós. Somos um povo em um planeta com fruto e espaço para todos. Não fossem os judeus tratar-nos como gados. Mensagem rabínica. Porque os gentios são necessários. Eles vão trabalhar, eles vão orar, eles vão colher. Vamos sentar-nos como senhores e comer. É para isso que os gentios foram criados. Rabino Ovadia Yosef, outubro de 2010.